Oi gente, tudo bom? Aqui é a Luana Pereira. O tema que eu vou trazer aqui é a importância do estudo da mitologia em geral, mas principalmente da grega e romana, que são as que nomeiam, muitos pontos importantes da astrologia, e mostrar um exemplo de como que conhecer o mito por trás dos planetas e por trás dos símbolos astrológicos é importante para a nossa compreensão de um mapa ou, enfim, para leitura, para análise de algum ponto importante do mapa. Antes de existir qualquer tipo de especulação filosófica, os mitos, ou, enfim, a mitologia local era a forma mais importante de conhecimento e da construção cultural de um povo. Essas histórias revelavam os desejos, as vontades dos deuses para com a sociedade e os indivíduos que faziam parte dessa sociedade, mas mais especificamente para o coletivo e principalmente para os reis, que eram as figuras que comandavam e tinham as decisões mais importantes sobre as antigas sociedades. Esses povos acreditavam que os planetas eram deuses. Sendo assim, conhecer o movimento dos planetas e conhecer a força que eles tinham em determinado signo ou em determinada posição dava indícios, dava pistas, dava informações sobre como que aqueles deuses estavam agindo sobre aquela sociedade, sobre aquele reino, sobre, enfim, aquele coletivo ali organizado. Eles começaram a criar as primeiras efemérides, que são os estudos da movimentação dos planetas através do cosmos, através do universo. Se um planeta estava num signo que dava força para ele, ele tinha mais capacidade de atuação. Então hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho da onde eu parti o meu estudo mitológico, da onde que veio a minha motivação para compreender melhor e entender qual era a potência relacionada a uma posição que para mim era muito difícil no meu próprio mapa. Então eu vou usar como exemplo o meu mapa, dizer um pouco como foi importante compreender um mito para entender uma posição que me acompanha desde que eu sou muito pequena. Eu quero trazer justamente os mitos associados a Plutão, porque foi esse planeta que foi o grande catalisador do meu processo de autoconhecimento e do meu desejo de aprender astrologia. Quem tem o livro da Cláudia ou quem fez o curso conhece já um pouquinho dos mitos associados a Plutão. Acredito que os pontos mais importantes para a gente saber quem é o Plutão ou Hades na mitologia grega, Plutão é o nome dele na mitologia romana. Os pontos mais importantes para a gente conhecer desse deus é que, sim, ele era o rei do reino dos mortos, então ele cuidava de todas as almas e para onde que essas almas iam depois de morrer. Então tinham as almas boas que iam para um determinado lugar, tinham as almas que tinham cometido alguns tipos de delito, mas talvez não tão graves, que iam para outro lugar. Tinham vários compartimentos no reino de Plutão, vamos dizer assim, para acolher essas almas. E o outro mito muito importante associado a Plutão é o mito da Perséfone. Plutão era um deus que vivia recluso nas profundezas do mundo, enfim, no mundo subterrâneo, sai do seu reino para raptar essa donzela, essa virgem, essa mulher que incorpora todas essas qualidades ditas femininas e virginais e a mantém prisioneira até uma nova atualização dessa situação, quando existe um acordo para ela sair durante uma certa época do ano para ficar com a mãe, ou enfim, ficar no reino da luz, Bom, isso assim, resumindo muito e dando só alguns pontos importantes sobre esse mito, Não estou aprofundando o mito. Bom, então o que tem de importante nesses pontos que eu trouxe dos mitos associados a Plutão, ou pelo menos os que a gente mais escuta? Primeiro que ele era um deus que vivia no subsolo. Foi só na mitologia romana que ele recebeu o nome de Plutão, que tem uma associação com riqueza. Eram formas de se referir a um deus muito temido, que era o deus da morte, Eram formas amigáveis de se referir a esse deus sem precisar falar do tão temido deus, Então é muito comum isso na mitologia, se usar codinomes ou se usar apelidos para não falar de um certo assunto diretamente, e também nomear outras qualidades associadas a esses deuses. Mas o importante é que para chegar à riqueza do Plutão,
ao que ele guardava ali de tão rico e fértil no subsolo, você precisava atravessar o reino no qual ele tinha todo aquele poder dele, que, inclusive, é importante dizer, era tão poderoso quanto Zeus, Júpiter, que era o deus mor, né, do universo. Hades é irmão de Júpiter, então o poder deles era equivalente, mas Hades reinava no subsolo, enquanto Zeus reinava no mundo da luz, né? Então, para mim, o importante desse primeiro símbolo associado a Plutão é a gente entender que Plutão é um deus invisível, é um deus que a gente não vai ver facilmente, que a gente não vai encontrar através do cotidiano, que a gente não vai encontrar através da nossa rotina, ou enfim, de coisas triviais, né? A gente vai encontrar através de fendas, através de rupturas, normalmente através de situações que nos faltam controle. E aí isso também tem muita associação com ele, afinal de contas ele fala da morte, que é a única coisa que a gente não tem como evitar. E isso é até uma coisa interessante, porque muita gente que começa a estudar astrologia tem uma dificuldade de entender Escorpião, que na astrologia moderna é regida por Plutão, como um signo fixo, já que ele fala de tanta transformação. Mas, associando o Escorpião a Plutão, a gente consegue compreender que a única coisa que a gente não pode mudar, que é fixa, de fato, é a morte, né? A única coisa que a gente tem certeza que vai acontecer. Então, Plutão está associado, principalmente nos trânsitos, que é o nosso assunto de interesse aqui na comunidade, Plutão está muito associado às coisas que a gente não tem como mudar, que a gente não tem controle. Outra coisa interessante associada a esse deus é que ele não tinha templos, né, nem altares na antiguidade. Primeiro porque ele era um deus muito temido, mas segundo porque entendia-se que ele estava presente em todos os lugares, já que ele era o deus da morte, que qualquer criatura viva carrega em si uma parcela do poder desse deus, né? Então isso é outra coisa interessante de se entender, de qual era a potência e o medo que esse deus inspirava nas pessoas na antiguidade, né? Então, compreender Plutão como um deus que a gente encontra através de experiências que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue evitar, é um primeiro passo. Como tudo na astrologia é luz e sombra, a forma como a gente vai encontrar esse deus vai variar e depende bastante da nossa... Eu não sei se é da compreensão, porque para mim a ideia de compreensão passa por uma compreensão lógica, e eu não acho que seja por aí, mas da nossa relação com uma experiência. É claro que Plutão, Saturno, principalmente esses dois planetas, estão associados muitas vezes com situações concretas que são difíceis de viver. Mas sim, é importante lembrar sempre, ter em mente, aí é que eu falo da relação com os trânsitos associados a esses planetas, é importante lembrar das riquezas que a gente vai encontrar depois de um ciclo de Plutão, ou enfim, de um trânsito importante de Plutão, ou do espaço que se abre depois de um trânsito importante de Saturno. Então, é nisso que a gente quer focar, sem esquecer da parte real e de que a astrologia é um sistema que espelha a vida na sua forma mais completa e complexa também. Bom, então a primeira coisa que a gente falou foi do encontro com Plutão através de situações que a gente não controla, que a gente não tem tanta escolha ou discernimento. O segundo ponto importante que eu acho que está presente no mito de Plutão é que, voltando lá para a história de Perséfone é raptada no momento que ela está colhendo flores no campo com as amigas e ela avista um narciso, uma flor, que só pelo nome a gente já consegue compreender que ele tem algo simbólico associado com a busca pelo conhecimento de si. Então ela avista um narciso que, sem saber, pelo menos não conscientemente, foi plantado por Hades, e no momento que ela arranca esse narciso, o chão se abre sob seus pés e Hades vem e a leva para o seu reino.
Então, qual é o outro ponto importante que eu acho que essa passagem do mito simboliza, né? Primeiro que é um impulso que, apesar dela não ter consciência do que iria acontecer, é um impulso voluntário. Ela vai e quer buscar a flor. Ela vê a flor e vai atrás dela. Então, tem um impulso, um desejo, tem um impulso que parte da própria pessoa, mas que muitas vezes a gente não tem clareza sobre esse impulso, a gente não tem consciência de que as nossas escolhas estão levando a gente para aquele encontro. Além disso, é um ato muito pequeno, é uma pequena escolha, né? Ela arrancar uma flor que a leva subitamente para esse encontro, que o chão se abre e ela é levada para o reino de Plutão. Então, de fato, normalmente quando a gente está passando por um trânsito plutoniano, são pequenas ações que, de repente, quando a gente vê, desencadeou uma transformação gigantesca, ou enfim, até ir ao encontro de uma força tanto externa quanto interna, porque quando o mundo pede da gente uma força e a gente descobre que a gente tem, é uma ressonância, né? É uma forma que o mundo exige da gente que essa força venha à tona. Então, eu acho que esse é outro símbolo importante, assim, são pequenas coisas, né, que Plutão está muito associado com os vulcões, então são pequenos movimentos tectônicos que dão início a uma erupção e a uma grande transformação no cenário geográfico de uma paisagem. Então, para partir para a análise da relação do mito com o mapa, eu queria pontuar alguns símbolos que vão ser importantes para essa análise. Primeiro, o caráter invisível do Plutão. Então, através de experiências que, né, não são concretas, que são muito subjetivas. Segundo, o caráter assustador, né, que inspira algo muito sedutor, como Perséfone, que foi seduzida pela flor, mas que ao mesmo tempo dá muito medo. E o terceiro ponto da potência e da transformação que isso pode desencadear ou pelo menos simbolizar. Bom, então aqui vocês estão vendo um Plutão de casa 12, muito próximo do ascendente, que está muito próximo da Lua, os três em Escorpião. Então existe uma tripla conjunção aí, né? O Plutão a 8 graus, o ascendente a 15 e a Lua a 18, colocando muita ênfase, muita força nesse cenário simbólico de Escorpião, Plutão, enfim, que está ali extremamente fortificado, né? Então, a primeira coisa que eu posso contar da experiência de uma pessoa que nasce com essa configuração, lembrando que o ascendente marca a nossa entrada no mundo, que está muito associado, como a Cláudia enfatiza bastante nas aulas dela, está muito associado à nossa infância, ao contrário de que algumas lendas astrológicas falam, que o ascendente só aparece, ou que a gente se torna mais o ascendente quando a gente está próximo aos 30 anos e tal. Aqui eu vou mostrar para vocês como que o ascendente pode ser muito forte na nossa infância. Claro que tem uma lua ali também na primeira casa, muito próximo do ascendente, que contribui, colabora para a expressão desses símbolos na infância, né? Porque a lua está bastante associada à criança e à maternidade, à família, enfim, tem todo um universo simbólico. Mas eu acho que o ascendente é muito importante nessa configuração porque expressa algo que vem desde o momento do nascimento. Então, assim, claro que é importante frisar que nenhuma leitura que eu fizer aqui dessa configuração significa que uma pessoa que tem esse posicionamento vai viver coisas iguais, né? Cada um vai viver um posicionamento no mapa de uma forma. E, claro, existe todo o sistema que eu, como uma boa escorpiana, não vou abrir meu mapa todo aqui, mas é importante lembrar que essa posição, esse canto do mapa que eu estou mostrando está completamente associado ao resto do mapa todo. Então, não dá para a gente afirmar que essa posição assim vai se desdobrar, vai se manifestar em outros mapas da mesma forma. Mas que sim, ali guarda a potencialidade, guarda a possibilidade de se manifestar situações, símbolos, questões associadas
a esse universo simbólico, isso com certeza. E aí a gente tem que encontrar em cada mapa como que isso está manifestado e se está manifestado, isso é muito importante. Enfim, voltando à questão do mapa, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que, de fato, essa pessoa nasceu numa família que tinha a ideia da morte muito presente, porque tinha havido uma morte pouco tempo antes do nascimento dessa criança. Então era um assunto tabu, que era pouco falado, mas que rodeava ali aquela lua. Então, Plutão rodeando a lua, né? Aquela ideia do imaginário da morte, que aquela criança nem entendia o que era, porque ficou ali na casa 12. Aquela ideia permeando o imaginário dessa criança. Outra coisa que eu acho importante pontuar, que para mim foi uma chave no meu processo de autoconhecimento, que veio através do estudo dessa configuração, desse ascendente, desse Plutão na 12, é que essa criança do mapa tinha um medo muito grande de dormir durante muito tempo na sua vida. O maior medo, e que ela tinha dificuldade, inclusive, de verbalizar por ter medo, também um processo da criança, né? Por ter medo de falar sobre isso e isso se tornar realidade, ou seja, tirar esse Plutão da casa 12 e passar ele, né, para uma existência concreta, porque a casa 12 é uma existência muito pouco palpável, né, para meros mortais, vamos dizer assim, era o medo da morte. Essa criança tinha medo de dormir e de morrer. Então, por que eu acho importante a compreensão dessa posição, né? Durante muitos anos, os pais dessa criança tentaram compreender qual era o medo de dormir, né? E a criança, por sua vez, no caso eu, não sabia nomear, não sabia dizer o que encontrava ao dormir, ao entrar naquela casa 12, que fala, né, do reino dos sonhos, que fala do inconsciente. Então, ao dormir, quem que essa criança encontrava? Ela encontrava com Plutão. E eu posso dizer que os sonhos eram bastante pesados e complexos, principalmente para uma criança da idade que isso começou a acontecer. Bom, a boa notícia é que, como a gente já viu no mito, e aí, de novo, voltando, frisando a importância de conhecer o mito, né, para estudar um mapa astrológico, Plutão guardou para mim um tesouro, uma riqueza, que não só se expressa no simbolismo associado a esse planeta, quando a gente chama ele de O Rico, na mitologia romana, como também quando a gente vai um pouco mais além no mito de Perséfone. Perséfone teve um filho com Hades, né, que foi Dionísio. Então, o que isso também simboliza? Que apesar do caráter inevitável e até violento da expressão de Plutão na vida do nativo, ou enfim, na vida da Perséfone, existe algo que nasce desse encontro, né? Algo que se cria a partir desse encontro. Então, voltando para o exemplo prático, né? Era uma criança que, inevitavelmente, ao dormir, ao acessar o seu inconsciente, encontrava as forças de Plutão, encontrava muito de perto a ideia da morte, sem nem saber o que isso queria dizer direito ainda, mas que depois encontrou nisso uma grande fonte de estudo e de autoconhecimento, que é a compreensão dos ciclos e, enfim, a compreensão da impermanência, que virou uma pauta de estudo muito profundo na própria vida do nativo, na minha própria vida. Então, por que eu acho legal a compreensão dessa posição, né? Como a gente sempre fala, tanto aqui na comunidade quanto nos cursos da Cláudia, a astrologia, ela é uma ferramenta de autoconhecimento e de conhecimento das pessoas que a gente ama. Eu adoraria que os pais dessa criança entendessem um pouco de astrologia, claro, que tem que ter muito cuidado, né, nesse julgamento, nessa análise, porque a gente está lidando com pessoas que a gente conhece, que a gente ama, então é delicado fazer essa análise. Mas, com a ajuda de um bom astrólogo, a gente pode auxiliar muito o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento dos nossos familiares. Então, eu, como criança que vivia esse medo tão grande do desconhecido e do que eu encontrava quando dormia, eu adoraria que algumas pessoas pudessem ter, próximas, né, meus pais, por exemplo, pudessem ter visto isso e compreendido um pouco da natureza desse medo.
Então, isso foi um pequeno exemplo, um exemplo rápido e até bastante superficial, porque, como eu disse, tem o resto do mapa todo e a gente pode aprofundar muito essa análise, mas um exemplo muito prático, muito concreto da manifestação de um símbolo na vida de um nativo, né? E eu gosto de usar o meu mapa primeiro porque é o mapa que eu mais conheço, né? É o mapa que eu mais posso falar, e segundo porque eu acho que tem um exemplo de fato muito contundente da expressão do mito, claro, adaptado, né, à vida real e contemporânea, mas a expressão do mito muito forte. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido estimular vocês um pouco a estudar mais mitologia, a conhecer um pouco mais das histórias por trás dos signos e dos planetas. Eu acho que quando a gente começa a se aprofundar nos mitos, a gente consegue primeiro exercitar o nosso raciocínio astrológico, que é uma coisa que é muito difícil mesmo. Muitas vezes a gente estuda e não consegue juntar as coisas. E os mitos são muito ricos e muito eficazes para construir esse pensamento astrológico. E eu acho que não por acaso eles também são histórias que às vezes fica difícil da gente, né, compreender, porque realmente é um raciocínio diferente do raciocínio lógico. Então, são muitos personagens, muitas histórias que se cruzam, mas de fato tem uma relação muito forte com a manifestação do mapa astral. Eu vou deixar aqui alguns livros para quem quiser se aprofundar no assunto, para quem quiser estudar mais de mitologia, que foram livros importantes para a minha formação e que me ajudaram muito a construir esse pensamento mitológico, que é, claro, em primeiro lugar, né, o livro da Cláudia, que tem todos os mitos associados, os mitos mais importantes associados aos signos e aos planetas, então é uma ótima forma de começar. Esse livro aqui, que para mim também é um livro de consulta constante, é Viagem Mitológica através da Astrologia. Esse livro é muito bom também, fala bastante sobre os principais mitos associados a cada signo. Para ver mais sobre mitologia especificamente, sem necessariamente estar associado à astrologia, tem os livros do Junito Brandão, que são 3 livros sobre mitologia grega, muito importante, muito rico para quem está estudando astrologia. E essa série do Joseph Campbell, na verdade, todos os livros do Joseph Campbell de mitologia, que também ajuda muito a gente compreender a construção do pensamento mitológico e, consequentemente, do pensamento astrológico. Para falar de Plutão, para mim, os livros mais importantes de astrologia, Astrologia do Destino, da Liz Green, que não está aqui fisicamente, mas que é um livro que me ajudou muito a compreender a força desse planeta. O Astrologia, Karma e Transformação, que é um livro que a gente fala bastante também aqui, ou enfim, nos cursos da Cláudia. Um livro que se encontra em sebo, que a Cláudia cita bastante no curso dela. Mais um livro que eu acho importante na compreensão do Plutão no mapa é esse livro aqui, que eu não vou ter ele físico, mas eu acho que ele existe livro físico em português, que o nome em inglês é Healing Pluto Problems, então curando problemas de Plutão. É um livro muito legal e um livro que não é de astrologia, mas que eu acho importantíssimo para a compreensão do simbolismo associado a Escorpião, Plutão e tudo isso, e que transforma bastante a nossa visão desses processos. Eu acho que inspirando o lado luz, né, desse poder plutônico, é esse livro aqui, o livro tibetano do Viver e do Morrer, que é muito legal para a gente entender qual a importância de abraçar esse Deus na nossa vida, porque ele está em algum lugar do nosso mapa e inevitavelmente ele vai se manifestar ao longo da nossa existência, e que bom se a gente puder acolher a sua força e receber seus ensinamentos. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!